Tudo bom, pessoal? Eu sou Elisa, estagiária de teatro aqui na Budance. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa. É a última convidada, mas não menos importante, a professora Karine. Se apresenta. Oi, gente! Gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Karine Goulart. Sou também diretora aqui da Companhia Budance, né? Mas estou aqui hoje como convidada e como professora para falar um pouco da minha trajetória, que já vem aí profissionalmente certificada há 10 anos, mas antes disso eu já dava aula, né? Já ministrava aula. A gente trouxe algumas perguntas, vocês já sabem. Algumas vieram do Instagram e outras aqui a produção trouxe. Pegaram leve comigo, né? Com certeza. Para começar, conta pra gente um pouco da sua história, como se apaixonou pela dança, o momento da sua história que você decidiu que ia ser professora, que enquanto bailarina você pensou, eu vou ser professora, não vou ser bailarina. Vixe, a gente tem quantas anos? O que acontece, gente? Eu falo que eu comecei a dançar na barriga da minha mãe. Eu vejo hoje a minha sobrinha, né, a paixão que ela tem pela dança, e eu imagino que eu era igual. Não direcionadamente para o balé igual ela, mas assim, eu sempre gostei de dançar. Eu sempre fui aquela criança que dançava nas festas de família, e parava todo mundo para me olhar dançar, e dançava tchan, dançava tudo que soltasse, dançava. E improvisava, pagava altos micos, era até engraçado. E o que acontece? Eu entrei no balé com 5 anos e desde sempre eu falava que eu ia ser professora de balé. Quando me perguntava, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava professora de balé. E aí, quando eu fui crescendo, isso foi se transformando. Eu entendi que eu gostava mais de dançar do que de dar aula. E eu escolhi por livre e espontânea vontade, até contrariando alguns, fazer dança, né? Sou graduada em dança pela Federal de Viçosa. E quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, eu descobri que eu estava com uma lesão, duas lesões, na verdade, nos meus dois joelhos. No joelho direito um pouco mais grave do que o esquerdo, mas os dois com condropatia no grau mais elevado que tem. E aí o médico virou para mim e falou assim, olha, você precisa parar de dançar, porque esse joelho seu não é para dança, você tem 18 anos, seu joelho tem 40 já. Então, e aí eu estava no começo da faculdade, eu tinha acabado de sair de casa, independente, eu não ia voltar e falar assim, gente, voltei, né? Não vou mais fazer faculdade fora, uma das melhores universidades do país. Não, segui meu baile e falei, agora eu preciso achar meu rumo aqui dentro dessa faculdade. Eu fazia licenciatura e bacharelado e continuei fazendo, na minha época podia fazer os dois juntos, hoje eu acho que não pode mais. Continuei fazendo e foquei mais para a área de produção, de iluminação cênica. Então eu virei iluminadora, eu virei chefe de iluminação. O meu irmão nesse meio tempo virou produtor de uma empresa da nossa cidade. E aí a gente foi engatando nisso, eu comecei a fazer produção de evento social, de balada, né, de pecuária. E fui. Terminei a faculdade, vim para Goiânia e falei, eu preciso de morar numa capital. Porque eu formei em dança, tipo, no interior, no gorro do mundo, não vai dar certo. Aí falei, mas eu não dou conta de São Paulo, não dou conta de BH, vou ter que ir para Goiânia, porque Goiânia tem cara de interior. E lá tem muito cantor sertanejo, dá para trabalhar com produção. É aquela história que a gente vê de fora e acha que é super fácil, né? Que o Jorginho tá andando na rua, você chega para ele, pede um emprego, ele te dá. E aí eu vim para Goiânia em 2012 e com o intuito de trabalhar na área de produção, zero professora, zero tudo. Mas durante a faculdade eu dei aula, eu era professora de balé clássico no curso de extensão da faculdade. Fui por muito tempo, fiz estágio, obviamente, licenciatura, fazia 395 horas de estágio de licenciatura e 395 de bacharelado em cada. Não era um para todo, não. E aí eu trabalhei num cerimonial um tempo como recepcionista. Eu era pau para toda obra, mas eu trabalhava só dentro do escritório. Então, tipo, eu era super infeliz, porque eu odeio trabalhar em escritório, eu odeio fazer administrativo, eu gosto de movimento, sabe? Eu gosto de movimentar.
de sentir meu corpo útil no negócio. E aí eu saí desse negócio e uma das clientes do cerimonial que me tirou de lá falou assim, olha, vamos arrumar outro emprego pra você, você tá infeliz aqui, vamos. E comecei a dar aula numa escolinha, essa pessoa me ajudou super, a Lud, me ajudou super, me jogou no meio, comecei a dar aula numa escolinha, ela me apresentou pra Mariane Faria, a Mari Faria, que é dona do Kizara, onde eu fiquei muito tempo. Então, assim, eu fui caminhando. Foi um processo, assim, tipo, eu preciso trabalhar na minha área, a produção não deu certo, não vai funcionar. É muito cruel ser produtora quando você é mulher, porque você é muito assediada, muito, muito. As pessoas não te encaram com tanto profissionalismo. Elas, primeiro, antes de olhar na sua cara, olham para sua bunda. Então, eu fui desanimando com isso também, das pessoas, tipo, me assediarem muito. Eu não tenho muita paciência para isso, acho que ninguém tem, né? Nem deve ter. E aí eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar como gerente de saúde bucal em Trindade, porque só dar aula não dava. E aí comecei assim, além dos passos, um aluno, fiquei o ano inteiro com um aluno e dando aula na escola infantil, que eu tinha mais alunos, porque era uma aula acoplada com a aula regular deles, então as crianças já ficavam direto. E aí fiquei o ano inteiro com um aluno, depois no outro ano eu tinha 3 alunos, e assim eu fiquei 7 anos no Kizara, que foi a principal escola, era a minha principal escola da minha agenda. Eu dei aula em outros lugares, em outras escolas, né, em escolinhas infantis, em escolas de ensino fundamental, mas a minha principal escola era o Kizara, sempre era o que tinha mais horário na minha agenda. E eu fiquei 7 anos lá e quando foi em 2020 eu já tinha um número considerável de alunos, né? Eu tinha outros propósitos maiores, a dona da escola também tinha outros propósitos para a escola e a gente acabou se desvinculando e nasceu a Lu desse desvinculamento. Então vamos seguindo. Em algum momento, depois que você começou com essa trajetória de professora, você pensou em desistir? E se sim, o que te fez continuar, de fato? Assim? Olha, eu acho que pensar em desistir, não. Mas parar e ver e refletir se realmente está no caminho certo, se esse é o caminho, várias vezes, até semana passada. Então, essa semana não deu prazo ainda. Sempre. Eu acho que um bom profissional ele tem sempre que se questionar, né? Então, eu sempre me questiono. E uma coisa muito engraçada foi que a gente sai da faculdade se achando um bambambam, né? Assim, o militante, o melhor profissional, que agora eu tenho um diploma, né? Eu acho que dificilmente alguém sai diferente disso. E aí, o mercado vai dando tapa na sua cara, né? Uma engolida. Mas você ignora, você fala, imagina, tem um diploma de uma federal, 2 no meu caso, né? Imagina. E aí eu comecei a dar aula e dando aula assim, da maneira como eu achava que era certa. Eu não. É importante falar, principalmente para os jovens, que a faculdade ela não te direciona especificamente numa área. Eu acho que nem um curso. Né? Ela te dá um apanhado geral do que é aquela profissão. E aí você tem que escolher uma área daquela profissão para que você possa se aperfeiçoar. E eu cheguei na faculdade e levei um choque muito grande, porque eu vi que eu sabia muito pouco de balé clássico e eu tinha feito balé a vida inteira. Então, assim, que muita coisa faltou nas minhas aulas de balé, sabe? Muita coisa não foi me ensinada. E isso foi um baque para mim. Então, eu sofri muito nas aulas de balé da faculdade. Já levei o primeiro tapa na cara ali. E aí, depois que eu comecei a dar aula, passou um tempo, eu olhava para as minhas turmas e eu via todo mundo muito sujo. Eu dava uma aula muito pesada, eu falava, gente, tô dando uma aula assim, pauleira, aula pesada, de aluno ficar bom. E tava tudo sujo, todos os alunos sujos, sabe, criança, adulto, todo mundo, ninguém tinha uma evolução, se você olhasse, eu não conseguia ver uma aula bonita, nunca. E aí, um belo dia, eu olhei no espelho e falei, cara, o erro tá em você. Porque todo mundo tá ruim.
E você que é a chefe, né, a mestre de todo mundo, então ele tá em você. E aí foi a hora que eu mesma bati na minha cara e falei, vai estudar, querida, porque não tá dando. Aproveitando que você está falando de tudo, como você diria qual o seu maior objetivo como professora? Elisa, o meu objetivo hoje ele muda de acordo com a turma que eu estou trabalhando, né? Quando eu trabalho com crianças, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito direta com a formação de caráter dessa criança, né? Com a pessoa que essa criança vai ser daqui a alguns anos. Então, eu tenho um direcionamento de trabalho com criança que é de ajudar os pais mesmo na educação dessas crianças, de trazer noção de responsabilidade, de disciplina. E já quando eu chego nas minhas turmas adultas, a gente dá uma lapidada nisso, na responsabilidade e na disciplina, porque acreditem, nem todo adulto sabe lidar com responsabilidade e disciplina. Mas o foco principal não é esse, sabe? O foco principal às vezes, realizar um sonho. Eu trabalho muito com isso hoje. Então, assim, a maioria das minhas alunas adultas hoje estão aqui realizando um sonho de criança que eu sou uma das alunas, inclusive. Que não teve, quando criança, a possibilidade de fazer balé e sempre sonhou nisso. E hoje está aqui para realizar um sonho. E eu falo que, assim, o fato de eu trabalhar com a turma adulta, de não estar mais fazendo uma formação de uma bailarina clássica, que vai ser uma profissional de balé clássico, isso não diminui a seriedade do meu trabalho. Então, eu continuo tratando o balé da forma séria como eu trato quando eu aplico para criança, quando eu estou numa sala de adultos. A gente tem uma parte mais rápida que você pode responder com uma palavra ou com uma frase. Para você, o palco é? Mágico. Mágico. Uma pessoa que sempre te apoiou? A minha mãe. Minha mãe. Boa. Um filme ou livro para quem gosta de balé, quer conhecer um pouco mais, se aproximar? Olha, nem é para conhecer um pouco mais. Eu acho assim, eu vou indicar para as crianças muito pequenas o filme A Bailarina, que é lindo, é super fofo, né? E tem uma história muito legal. Para pré-adolescentes e até crianças também, esse não tem muito, mas ele não é desenho animado. É Feel the Beat, que também tem uma história muito bacana sobre dança, sobre gostar, sobre realizar sonho. E tem um documentário de uma bailarina de Nova York, do Balé de Nova York, que ela é um documentário que fala sobre a despedida dela dos palcos, porque ela se lesionou, fez uma cirurgia, então foi um processo onde foi feita uma coreografia, um espetáculo, né, para ela se despedir dos palcos. Então é um documentário que acompanha esse processo e é muito bonito, mas eu não lembro o nome de quem conhece a pessoa, péssima com nomes. A gente vai escrever aí para mas vocês. a gente vai botar aqui, tá? Mas assim, é um documentário bem legal. Continuando com as perguntas, quais as características que você acha essencial para um aluno de sucesso, bem-sucedido? Humildade, disciplina e respeito. Maravilha, é uma tríade. Qual que é a diferença para você entre fazer balé numa escola regular e entre fazer balé numa escola especializada? Toda. E eu falo como uma pessoa que deu aula em escola regular e hoje deu aula ao mesmo tempo em uma escola especializada, que aplicava a mesma aula e que não conseguiu o mesmo rendimento. O aluno da escola regular está cansado, às vezes, ele já não quer mais aquele ambiente, ele está com saudade de ver o pai, de ver a mãe, ele está com fome, ele está com sono, ele está sujo, querendo tomar um banho. Então, assim, o rendimento abaixa. Só o trocar de ambiente, às vezes as minhas alunas vêm direto da escola, não tomam banho, vêm comendo no carro, mas só o fato de trocar de ambiente já dá uma reenergizada na criança. E em quantas escolas você já deu aula de balé? Nossa, vocês acreditam que eu passei na porta de uma escola ontem, eu lembrei que eu tinha dado aula nela e eu nem lembrava. Eu falei, mas não dei aula nessa escola aqui. Foi pouco tempo, mas eu dei. Olha, eu dei aula no Gotinhas do Saber, Vila Nova Serra, São José, dei aula no Mundo da Criança, dei aula nessa escola que eu nem lembro o nome, que eu passei na porta ontem, mas eu não lembro o nome dela.
escola regular, que você fala? Em geral. Em geral. E aí eu dei aula no Kizara, dei aula no Aldeia do Vale, na Planet Aldeia. Acho que é só, né? Você passou por tantos lugares, mas como que surgiu o sonho de ter a sua própria escola, sua própria instituição? Falar, eu sou a dona. Nossa, eu odeio isso, gente. Você me conhece, sabe? Olha, eu nunca sonhei ter a minha escola. Quem me conhece de perto sabe. Nunca foi um sonho meu. Nunca mesmo, assim, nunca de verdade. Eu sempre falava que eu queria dar aula, né? Eu quero dar aula. E tanto que esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, Jéssica Beck, de São Paulo. E ela falando, você vai ver, daqui um dia você vai largar a sala de aula, você vai ficar mais envolvida e não sei o quê. Falei, Deus, que me livre. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professora. Hoje eu sou empreendedora, empresária, né, por questões do destino, mas eu gosto, assim, qual é a sua profissão preferida? Ser professora, eu gosto de ser professora. E a GU surgiu de uma necessidade de ter um espaço organizado, bem planejado, que as coisas são programadas com antecedência, sabe? Que aqui, por exemplo, a gente tem um cronograma da escola que você já sabe lá em janeiro quando vai ser o ensaio geral do espetáculo, que é em dezembro. Tô de prova. Então, assim, esses detalhes faziam falta na minha vida, essa disciplina, sabe? De você chegar para dar aula e a sala tá absolutamente limpa e você não ter que passar um pano, de você não ter que lembrar que o aluno não pagou, porque chega no final do mês o professor tá ali com o pagamento dele certo e sem problema. Então, essas coisas burocráticas me fizeram sentir uma necessidade de ter um lugar onde eu tivesse controle de organização desse lugar. Não, então quando eu falo assim, gente, a Lu é muito mais do que eu imaginei, porque eu nunca nem imaginei, entendeu? Então, assim, mas quando a gente veio para fazer, né, inicialmente era só eu, e depois o Márcio abraçou essa ideia, esse propósito, né, que hoje é um filho para a gente, a Lu é a nossa primogênita, e a gente fez pra valer, a gente tenta fazer pra valer. Essa caixinha aqui... É pra eu ganhar dinheiro? Não, capricorniana, né? Capricorniana gosta de quê? De ganhar dinheiro. É aquilo que a gente fazia na escola, sabe aquele VOF? Você vai falar pra mim, tem algumas frases aqui. Tá. Aí você vai tirar e vai me dar. Entendi. Tá. VOF, meu Deus. Lá em Minas Gerais, lá em Pato Branco. Que aqui é diferenciado o negócio. Lá em Pato Minas, nós do Goiás. Ó, só dá pra começar a aprender balé na infância. Mentira. Aí Mentira? Você de prova, Bailarina da Tia Karina. Bailarina. Hoje vai arrasar esse ano. Pode tirar. Pra tirar mais. Tá. Vamos ver? Balé é só pra mulher. Nossa, essa é a pior de todas, é falsa, viu, gente? Balé, ele desenvolve homem. Balé não, eu acho que é arte, tá? A gente tá falando de balé porque eu sou professora de balé. Mas a arte, ela desenvolve o ser humano, independente se é homem, se é mulher, o ser humano precisa da arte na vida dele. Tá? Para ser uma pessoa mais empática, mais sensível, mais disciplinada, né? Mais otimista, mais, como é que fala? Altruísta. Autoconhecimento, né? A arte exatamente, para autoconfiança. Pode tirar na mão. Aquelas como se tivesse raios aqui dentro. É ótimo, cara. A gente não tem como. Professora de balé nunca erra. Nossa, nunca erra o passo na vida? No quê? Nunca erra. Não, a professora de balé erra o passo, erra a coreografia que ela mesma criou, erra na vida, ela erra. Eu sou um ser humano, viu, gata? A gente aprende com ele. Tipo assim, eu erro. E eu, como pessoa, tive muita dificuldade de aceitar que eu errava, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, assim, eu sempre quis ser a melhor em tudo que eu fazia. E eu só aceitei depois que eu fiz terapia, viu, gente? Hoje eu falo, poxa, gata, terapia. Poxa, gata, errei, desculpa, né? Vamos lá, segue o baile, vamos continuar. Infelizmente, a gente está encerrando, mas eu tenho uma última pergunta. Fala mais que o homem da conta. Para a câmera mesmo, para todas as pessoas que estão
querendo ser professores de balé, que às vezes não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, se vai ou não. Qual que é o seu recado, qual é a sua força para você apoiar? Primeiramente, dar aula de balé não é fácil. Não é porque você fez balé a vida inteira, numa escola boa, que você vai conseguir dar aula. Para você dar aula de qualquer coisa na vida, primeiro você tem que estudar licenciatura, né? Estudar psicologia do desenvolvimento humano, estudar anatomia, no nosso caso, que trabalha com o corpo, estudar pedagogia, princípios básicos de pedagogia, né? Então, assim, estudo é a primeira dica. Não acho que porque você é um bom bailarino, você vai ser um bom professor. Você se engana muito, tá? Porque tem bons professores que não são bons bailarinos. E tem bons bailarinos que são bons professores, porque estudaram para dar aula. O estudo de um bailarino é diferente de um estudo de um professor. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica, venha, mas venha com estudo, com potencial, porque o mercado está carente de gente boa, viu? Está muito, muito carente. Isso, pessoal. Eu quero agradecer muito, professora Karine. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada a você. Eu tô treinando para ser professora, serviu muito. Eu vou pegar as dicas todinhas pra mim. Arrasou. Obrigada. Tá fazendo um intensivão aí, né, a galera da GU. Muito bom. Muito obrigada, pessoal, por acompanhar todas as entrevistas. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima.